Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos se aproveitam do período de entrega da declaração do imposto de renda para enganar contribuintes. E é preciso estar muito atento, Sérgio, porque os estelionatários enviam e-mails falsos em nome da Receita Federal, informando que o CPF está irregular e ainda cobram uma taxa para regularizar o documento. José Roberto recebeu um e-mail falso da Receita Federal com uma alerta de que tinha um débito vinculado ao CPF. Você sentia que era do governo mesmo, com emblema, toda a descrição, meu nome ali completo, que eu tinha que regularizar meu débito. Ele chegou a gerar um boleto para efetuar o pagamento, mas desconfiou a tempo. Quando eu gerei o boleto, estava lá no valor de R$ 1.500. E um amigo me alertou e que comentou, falou, olha, esse tipo de cobrança a Receita ela não faz, né? Os criminosos têm se aproveitado do período de declaração do imposto de renda para enganar os contribuintes com estratégias cada vez mais sofisticadas. Especialistas alertam que os estelionatários têm conhecimento de tecnologia e montam estruturas até mesmo fora do país para fazer o maior número de vítimas. Um golpe em que eu envio a correspondência para 2, 3 milhões de pessoas. E aí eu trabalho no percentual, porque se de 2 ou 3 milhões, 10% cair, já é um número muito significativo. A Receita Federal não faz esse tipo de contato com os contribuintes, alerta o porta-voz. O contribuinte pode acessar o site da Receita ou então o app Receita Federal e consultar toda a situação cadastral e fiscal dele. Até o momento, a Receita Federal recebeu mais de 4 milhões e 600 mil declarações, 10% do esperado. Por isso, é bom ficar atento para não ser enganado. A conclusão que eu tive é de sempre prestar atenção e talvez nunca realizar por impulso aquela situação ali. Terremoto atinge Mianmar e Tailândia, deixa mortos e autoridades temem que solo instável provoque novos desmoronamentos. Tribunal espanhol anula a condenação de Daniel Alves em caso de estupro. Trump diz que Estados Unidos precisam da Groenlândia para garantir a paz mundial. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes arquiva a investigação contra Bolsonaro no caso do cartão de vacina. Depois de resultados ruins, Dorival Júnior é demitido da seleção brasileira. Saiba quais são os técnicos que podem assumir a seleção brasileira. E a festa do Corinthians, campeão paulista de futebol. Campeão paulista de 2025. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Uma nova fraude com transferências via Pix tem chamado a atenção das autoridades financeiras. Funciona assim: criminosos dizem que fizeram uma transação errada e convencem a pessoa a devolver o dinheiro, só que para outra conta. Em seguida, acionam o mecanismo de devolução do próprio banco. O Pix que Matheus recebeu foi de R$ 4.000. Logo depois veio a ligação. A pessoa me abordou de uma forma assim, educada, tudo mais, só que estava meio preocupado, assim, dando algumas justificativas. E aí até que me convenceu. E aí eu acabei fazendo a devolução. O que aconteceu com o Matheus ficou conhecido como golpe do Pix errado. A Federação Brasileira de Bancos alerta que criminosos têm usado o mecanismo especial de devolução, o MED, do Banco Central, para enganar os clientes. Com o número de celular de uma possível vítima, o criminoso faz a transferência de um valor por Pix à vítima. Em seguida, liga e diz que enviou o dinheiro para a pessoa errada. A vítima aceita devolver e recebe a chave Pix de uma terceira conta que faz parte do esquema. O criminoso, então, aciona o MED e recupera o valor que mandou para a vítima. Não encaminhar o recurso para um terceiro, ali conforme a orientação do golpista. É sempre fazer por dentro do próprio Pix, do próprio aplicativo do Pix, a devolução do recurso.
Esta advogada explica que, caso a vítima seja enganada, é preciso comunicar imediatamente o Banco Central e a polícia. Já corre para fazer o boletim de ocorrência. Depois do boletim de ocorrência, nós já ingressamos com uma ação judicial. O Banco Central afirma que a pessoa tem até 90 dias para devolver o Pix errado pela ferramenta de devolução. Matheus espera não ficar no prejuízo. Aguardar os meios judiciais e corretos para verificar o que a gente pode fazer para reaver o valor que eu perdi. A Justiça da Espanha anulou a condenação por estupro do ex-lateral da seleção Daniel Alves. A denunciante tem 5 dias para recorrer da decisão na Suprema Corte do país. O Tribunal Superior da Catalunha entendeu que o depoimento da jovem que acusou Daniel Alves era insuficiente para sustentar a condenação. Segundo o texto da decisão, as provas contra o ex-jogador apresentam vácuos, imprecisões, inconsistências e contradições. Os 4 juízes, entre eles 3 mulheres, consideraram também que não foi levada em consideração a presunção de inocência do brasileiro. A decisão também descartou o pedido da acusação de aumentar a pena do ex-jogador. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agredir sexualmente uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. A sentença foi baseada no depoimento da jovem e nas imagens das câmeras de segurança da casa noturna. O ex-lateral foi preso em janeiro de 2023, depois de contradições no depoimento. Ele chegou a mudar 5 vezes a versão sobre o caso. Daniel ficou atrás das grades por 14 meses e está em liberdade provisória há 1 ano, depois de pagar uma fiança equivalente a quase 6 milhões de reais. Os jornais internacionais repercutiram a mudança de entendimento da justiça espanhola. O Marca da Espanha falou em reviravolta no caso Daniel Alves. Nas redes sociais, a mãe do ex-jogador, que acompanhou de perto o julgamento na Espanha, postou uma foto ao lado do filho e agradeceu. A decisão anula a condenação por agressão sexual contra Daniel Alves, o que quer dizer que o brasileiro não tem mais dívida com a justiça. Por outro lado, a mulher que fez a acusação ainda pode recorrer à Suprema Corte, a última instância da justiça espanhola. A defesa já anunciou que vai entrar com recurso. Disse que a cliente está desapontada e que a decisão é um retrocesso na luta contra a violência sexual. Daniel Alves deve receber de volta os 2 passaportes, espanhol e brasileiro, e não precisa mais se apresentar à justiça. O ex-lateral sempre negou o crime e disse que a relação foi consensual. Agora o caso Robinho. Os advogados do ex-jogador tentam suspender a prisão dele no Supremo Tribunal Federal. A análise do recurso que tenta tirar Robinho da prisão começou hoje no plenário virtual. Os ministros Alexandre de Moraes e o relator do caso, Luiz Fux, votaram contra o pedido. Segundo Fux, a lei brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos por brasileiros no exterior, mas isso não impede que o país onde o crime ocorreu também tenha jurisdição sobre o caso. Não há violação das normas constitucionais e legais. Fux também afirmou no voto que os advogados de Robinho tentam rediscutir temas que já foram decididos pelo STF. Em novembro do ano passado, a corte rejeitou pedidos de liberdade do ex-jogador. O julgamento do recurso vai até sexta-feira da semana que vem. Robinho está preso desde março do ano passado, no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão por participação em um estupro coletivo na Itália em 2013. Segundo a justiça italiana, o ex-atleta e 5 amigos violentaram uma mulher albanesa em uma boate em Milão. A decisão se tornou definitiva em 2022, sem a possibilidade de novos recursos. O presidente Lula anunciou a abertura do mercado do Vietnã para carne brasileira. O acordo foi oficializado durante a visita de Estado do presidente brasileiro ao país asiático. O presidente Lula visitou hoje o mausoléu do ex-presidente líder vietnamita Ho Chi Minh. Em seguida, participou de uma cerimônia de boas-vindas.
Lula foi recebido pelo presidente do Vietnã, Nguyen Quoc, aqui no Palácio Presidencial em Hanoi e se reuniu com lideranças do país. O Brasil visa fortalecer a presença no Sudeste Asiático, uma região que tem crescido mais do que a maior parte do mundo. Os dois líderes assinaram um plano de ação de 5 anos que tem como objetivo aprofundar as relações bilaterais em diversas áreas, incluindo defesa, economia, tecnologia e meio ambiente. Com o fluxo de comércio bilateral, que já se aproxima de 8 bilhões de dólares, o Brasil exporta mais para o Vietnã do que vende para Portugal, Reino Unido e França. Por isso, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Entre os avanços está um novo mercado para a carne exportada pelo Brasil. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Segundo autoridades brasileiras, o Vietnã importa cerca de 300 mil toneladas de carne bovina por ano. E o Brasil pode ser o maior fornecedor do produto. Em uma rede social, Lula acreditou a abertura do novo mercado à participação dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Eu acho que o que causou essa aceitação do ministro foi a presença do presidente do Senado e do presidente da Câmara, que mostrou a força da amizade que nós queremos ter com o Vietnã. Além da carne, o presidente brasileiro também disse que negocia a venda de produtos de maior valor agregado, como os jatos da Embraer. Lula ainda convidou o Vietnã para participar do encontro do BRICS, que vai ser realizado no Rio de Janeiro em julho, e da COP30 em Belém em novembro. Como você viu na reportagem, os correspondentes da Record na Ásia acompanham a visita do presidente Lula ao Vietnã. O país fica no Sudeste Asiático e perto da região atingida por um forte terremoto. Então vamos ao vivo à capital Hanoi. Silvia, já é madrugada por aí. Vocês chegaram a sentir o terremoto? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio e a todos. Nós não sentimos nada porque estávamos justamente em deslocamento, mas alguns bairros aqui de Hanoi registraram tremores, assim como em outras partes do país. Os principais atingidos foram Myanmar e Tailândia. Pelo menos 150 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. E esse número deve aumentar porque há vítimas soterradas. Autoridades monitoram o solo. Por causa dos tremores, a terra ficou instável e pode provocar colapso de outras construções. A situação é tão grave que a junta militar que governa Myanmar fez um apelo incomum por ajuda internacional e declarou estado de emergência. Um prédio de 30 andares foi ao chão em segundos. Assim que o terremoto começou, o guindaste no topo do edifício começou a balançar como numa forte ventania, até se desprender e cair com a estrutura do arranha-céu. Em poucos segundos, o local se transformou num amontoado de concreto e ferro retorcido. Ainda não se sabe quantos operários estavam no edifício. As equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes. O epicentro do terremoto foi a 16 quilômetros da cidade de Sagaing, em Myanmar, a uma profundidade de 10 quilômetros. E chegou a magnitude de 7,7, considerada devastadora. Era perto de 1 da tarde no horário local, madrugada no Brasil. O terremoto foi seguido de outro de magnitude 6,4. Muitos prédios não resistiram. Em pânico, os moradores correram para as ruas. A brasileira Tarsila Silva, que mora em Bangkok, capital da Tailândia, contou como foi. Eu não entendi o que era, né? Porque é uma coisa com a qual nós brasileiros não estamos muito acostumados, né? Então eu fui olhar pela janela e eu só me dei conta de que era um terremoto por conta de que o poste estava balançando. E aí, nesse momento, começaram a tocar as sirenes de emergência, né?
alarme, né, sinal de alarme. E aqui no prédio, principalmente, né, começou a tocar também, e foi aí que eu entendi que era para evacuar o prédio. O tremor foi tão forte que fez a água das piscinas transbordar. Estradas racharam. No aeroporto de Mandalay, o teto desabou e os passageiros sentiram os tremores na pista antes de decolarem. Diversos países já ofereceram ajuda. Veja ainda hoje a festa dos melhores do Campeonato Paulista e a consagração do artilheiro corintiano Yuri Alberto. E na série especial, os detalhes de um crime entre irmãos que destruiu uma família no Piauí. E acontece agora a festa de premiação dos destaques do Campeonato Paulista. O Pedro Ramiro está na Mercado Livre Arena Pacaembu, onde acontece o evento da Federação Paulista de Futebol. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a quem acompanha o Jornal da Record. Nessa noite serão premiados os jogadores e técnicos que brilharam nesse Paulistão. Os atletas e os treinadores já estão chegando por aqui, todos muito bem vestidos, elegantes. Os prêmios da noite serão para o melhor jogador, o atleta revelação, melhor goleiro e o artilheiro, que foi o atacante Guilherme dos Santos. O prêmio de melhor técnico deve ficar entre os finalistas Ramon Dias, do Corinthians, e Abel Ferreira, do Palmeiras, mas o favorito é o técnico que levantou a taça ontem nesse Campeonato Paulista. Veja a seguir, em visita à Groenlândia, vice-presidente americano diz que Estados Unidos querem combater a aproximação da Rússia e da China na região do Ártico. E ainda, os reflexos da derrota do Brasil para a Argentina. Dorival Júnior não é mais o técnico da seleção brasileira. O substituto ainda não foi definido pela CBF. O que é que leva uma pessoa a matar alguém da própria família? No Piauí, um homem assassinou a tiros uma das irmãs em meio a uma disputa por terra. Um absurdo, Cris. Um crime que envolve questões financeiras, com brigas por bens e herança, o que, segundo especialistas, está entre as principais motivações para a violência familiar. O vídeo foi gravado um dia antes desta mulher ser assassinada. Aqui, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar, tanto para delegado, para a justiça, como é que está a situação. Valdenice Celestino Soares tinha 52 anos. Foi executada na frente da irmã mais velha, Francisca, e do sobrinho de 16 anos. As duas testemunhas apontam Adelaido Celestino como o autor da execução. Adelaido é irmão de Francisca e Valdenice. Quando ele deu o tiro nela, o primeiro tiro ele virou para riba e disse: vou matar ela e você. Aí quando ele disse assim, ela ainda lá no chão, atirada, ela gritou: não faça isso. Ela derribou as duas mãozinhas assim. Quando ele arribou a mão, eu acho que ele achou que o tiro não tinha pegado. Aí ele tirou, deu e atirou nela, eu saí correndo. Valdenice foi assassinada exatamente aqui, nas terras onde ela e os 11 irmãos nasceram e foram criados. Esta cerca separa os terrenos dela e de Adelaido. Mas antes não havia divisões. Toda essa propriedade, que hoje é motivo de guerra entre os herdeiros, pertencia aos pais deles e chamava-se Barra do Amor. As brigas se tornaram frequentes depois da morte do pai e quando a mãe ficou doente. Ele queria tomar atitude no lugar do meu pai, entendeu? Aí falou que nós tínhamos que fazer isso e isso, todos os irmãos tinham que aceitar. Defino ele como uma pessoa, um monstro. Frio, calculista. Ele batia nas irmãs lá na casa da minha mãe, não só foi eu, várias outras irmãs. Ele batia e se salvava da polícia. Sempre fazia isso, sempre. Quando a mãe morreu há 2 anos, Valdenice, formada em Direito, foi nomeada inventariante da família. A Anice era uma pessoa muito bondosa. Ela tinha uma característica de ajudar as pessoas muito. Ela tinha esse legado. O legado dela era de defender as pessoas mais humildes. Este psiquiatra forense explica que os crimes entre familiares
acontecem em diferentes cenários e com motivações distintas. Muitas vezes, o agressor que acaba cometendo um crime mais violento intrafamiliar está com problemas financeiros ou envolvido em disputas financeiras dentro do contexto familiar. Por causa das ameaças, Valdenice denunciou o irmão e a justiça concedeu uma medida protetiva que o impedia de se aproximar. Ela registrou imagens para mostrar que a ordem não era cumprida. Ele não tem um pingo de dinheiro, está quebrando a medida de novo aqui, ó, delegado. Tá vendo? Alguns indivíduos que têm um comportamento mais violento, mais agressivo, podem apresentar traços de personalidade psicopática. Em geral, essas pessoas não aceitam ser contrariadas e, em geral, acabam tendo um comportamento bastante violento e agressivo contra as pessoas que ela identifica como não estando se comportando de maneira adequada em relação a si. Na delegacia de Paulistana, no interior do Piauí, constam 2 boletins de ocorrência por descumprimento de medida protetiva, 2 por danos, 1 por constrangimento legal e um outro por tentativa de homicídio em 2021. Vai pelo juiz, pelo médico da justiça que eu tô pronto para resolver. E tu tá roubando, Delaide. Tu não sabe que isso aqui é de nós? Fala isso aí, grava ela. Tu não sabe que isso aqui mãe dividiu. Tu não tá com tua parte? O conflito familiar chegou ao limite no último dia 3 de março. Francisca conta que o último gesto de Valdenice foi salvar a vida dela, mesmo depois de ser atingida pelo primeiro tiro. Ela pediu para ele não matar a senhora. Foi. E aquela cena tá na minha cabeça. Eu pelejo para tirar aquele grito dela gritando, ai meu Deus. E não estou conseguindo tirar aquele grito dela e saber que ele estava matando ela e eu não pude acudir, porque se eu fosse acudir ele me matava também. Eu tive que correr, passava para não morrer. O advogado de Adelaido, por meio de nota, afirma que a mãe fez a divisão de terras de Boca e que há uma carta comodato de 2008 para que ele cuidasse da terra. Adelaido está com a prisão preventiva decretada e é considerado foragido. Nós estamos prosseguindo na investigação no sentido de identificar possíveis pessoas que tenham ajudado na fuga dele. E essas pessoas serão responsabilizadas criminalmente. Nós esperamos a qualquer momento que ele seja preso e aí sim as irmãs se sentirão mais seguras. Enquanto ele estiver foragido, enquanto ele não for preso, as irmãs correm sério risco de morte. Eles podem me matar. Eu posso morrer, mas vou morrer fazendo o que é certo. – 16 integrantes de uma torcida organizada do Flamengo foram denunciados por associação criminosa e tumulto em eventos esportivos no Rio. Eles participaram de uma briga generalizada perto do Maracanã, antes da partida entre Flamengo e Fluminense há 2 semanas. Um incêndio florestal atinge o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, há mais de 24 horas. 2 aviões e um helicóptero dos bombeiros ajudam no combate às chamas. A baixa umidade do ar e os ventos fortes dificultam o trabalho das equipes. Um homem foi preso depois de ser flagrado colocando soda cáustica na água do bebedouro de uma empresa em Canoas, no Rio Grande do Sul. 2 funcionários passaram mal e precisaram de atendimento médico. O suspeito também trabalha na empresa. Ele disse para a polícia que queria apenas dar um susto nos colegas. As chuvas que atingem várias regiões do país causaram enchentes e uma morte. Em Carazinho, Rio Grande do Sul, uma mulher de 78 anos foi arrastada pela enxurrada e não resistiu. Em Juazeiro do Norte, Ceará, um motorista ficou preso dentro do carro no meio da enchente. Ele foi resgatado sem ferimentos. Segundo o relatório da ONU, o Brasil registrou 10 eventos climáticos extremos no ano passado. Entre eles, as enchentes no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia e a onda de calor na região central. O fim de semana será chuvoso em grande parte do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Chuva para o fim de semana e alerta também? Exatamente, Cris. Boa noite para você. Sérgio, boa noite.
E boa noite para você de casa. Amanhã, a previsão de chuva intensa coloca 2.315 municípios em situação de perigo. Na capital paulista, as pancadas voltam com força no fim da tarde. É alto risco de alagamentos em toda a região metropolitana. A semana começa com mais chuva e temporais. Faz até 32 graus. Hoje, os maiores volumes foram registrados nos estados do Sul e do Nordeste. Neste momento, chove em todos os pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, a frente fria avança pelo sul do país e forma temporais entre o norte do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Na metade norte do Brasil, chove forte entre o Tocantins, Pará, Amapá e Maranhão. Sábado à tarde, com 30 graus em Florianópolis, 34 no Rio de Janeiro, 29 em Brasília e em Manaus e até 31 em João Pessoa. Tempo delivery. A Thaís está de olho na previsão para Aragarças, Goiás. Bem-vinda, Thaís. Nos próximos dias, as pancadas de chuva marcam presença à tarde. Mesmo assim, continua quente, com máximas entre os 30 e os 31 graus. A Dora é de Tijucas, Santa Catarina. Oi, Dora, bem-vinda. Amanhã, dia chuvoso e nublado, faz até 29 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e não chove, máxima de 28. A semana começa com o retorno da chuva. E você, já participou? Escreva e poste aí sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio? Obrigada, Lidy. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação por suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou falta de provas para confirmar a suposta vacinação contra a Covid. A PGR concluiu que não há provas de que Bolsonaro tenha ordenado a fraude. E o STF formou maioria para manter preso o ex-deputado federal Daniel Silveira. A Justiça tinha concedido liberdade condicional a Silveira em outubro do ano passado, mas ele voltou à prisão na véspera do Natal, depois de descumprir medidas impostas pelo Supremo. A defesa do ex-deputado tentava a liberdade condicional, mas os pedidos foram negados pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento em plenário virtual deve terminar hoje. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes também decidiu pela prisão domiciliar da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela está presa preventivamente há 2 anos por participar dos atos de 8 de janeiro. Agora, vai deixar a cadeia com tornozeleira eletrônica. Também está proibida de dar entrevistas, usar redes sociais e de se comunicar com outros envolvidos no caso. Débora usou um batom para escrever na estátua da Justiça, em frente ao Supremo. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para condená-la a 14 anos de prisão. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. A taxa de desemprego subiu e chegou a 6,8% no trimestre que terminou em fevereiro, mas o número de trabalhadores com carteira assinada bateu recorde. Quando chegou à empresa, em julho do ano passado, o contrato do Pedro era só de 6 meses, mas a vaga temporária se tornou efetiva. Eu consegui me adaptar, consegui entender o trabalho, a rotina e consegui aprender muitas coisas, tanto profissional quanto pessoal aqui dentro. As contratações nesta empresa mostram uma tendência da indústria brasileira, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. Para atender a demanda de todo o país, esta fábrica de balanças em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, precisou criar novas vagas. Tivemos uma adição de 136 vagas, o que representa mais ou menos um aumento de pessoal na faixa de 8%. Entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, as admissões na indústria cresceram 3,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O número de empregados com carteira assinada no setor privado bateu recorde. São 39 milhões e 600 mil trabalhadores, maior número desde o início da série em 2012. Outro dado positivo foi o crescimento do salário médio do trabalhador, que chegou a R$
R$378, um crescimento de 1,3%. A gente já vem numa trajetória de crescimento da renda do trabalho e isso tem, contribuindo positivamente para a expansão do consumo das famílias. A taxa de desemprego geral atingiu 6,8%, um aumento de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, o resultado é o melhor para o período desde 2014. Pedro, que conseguiu um trabalho fixo, agora se dedica para subir na empresa. Hoje eu estudo para poder ter uma carreira aqui dentro, construir uma carreira profissional muito forte, e com muitas experiências. O consignado para trabalhadores CLT ultrapassou R$1 bilhão em empréstimos em menos de uma semana. Vamos conversar com a Patrícia Lages. Oi, Pátio, boa noite. Esse é um volume, sem dúvida, bem grande. Você acredita que vai aumentar ainda mais? A expectativa é de que aumente sim, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Sérgio. Boa noite a você de casa que nos acompanha. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados, mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6.600, com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Quanto aos juros, a expectativa era de que ficassem próximos aos do consignado do INSS, em torno de 1,8% ao mês. Mas as taxas estão mais altas e variam de 2,99% a 4,99% ao mês. Nós vamos ver a diferença do impacto entre o consignado para aposentados e para trabalhadores com carteira assinada. Considerando os números médios, o empréstimo em torno de R$ 6.600 a uma taxa de 1,8% com o parcelamento em 19 meses, teria um custo final de mais de R$ 7.800, sendo mais de R$ 1.200 só de juros. Agora, nas mesmas condições, só que com a taxa de 4,99%, o custo final passaria dos R$ 10.400 e só de juros o trabalhador pagaria quase R$ 3.800. Patrícia, em que casos vale recorrer a essa modalidade de empréstimo? Vamos ver, Sérgio. Olha, para quem já tem uma dívida com uma taxa de juros maior, pode valer a pena quitar o débito e ficar com uma dívida de juros mais baixos. Mas atenção, é preciso comparar as taxas e os prazos, não apenas o valor da parcela. Porque uma prestação menor, mas com um prazo mais longo, pode deixar a dívida ainda mais cara. Tem que fazer as contas direitinho, não é, professora Paty? Tem sim, Cris. Como é que fica o FGTS se o trabalhador for demitido? Isso é muito importante, Cris. Olha só, em caso de demissão, o credor poderá tomar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória, aquela multa de 40% sobre o FGTS. E se ainda não for o suficiente para quitar a dívida, o restante será descontado dos salários do próximo emprego em regime CLT. Só que serão acrescidos mais juros pelos meses em que o trabalhador não fizer o pagamento. Cris, Sérgio. Obrigada, Paty. Na semana que vem. O presidente Donald Trump afirmou hoje que o controle da Groenlândia pelos Estados Unidos tem o objetivo de promover a paz mundial. A declaração acontece em meio à visita de J.D. Vance a uma base militar dos Estados Unidos numa área remota da Groenlândia. No local, o vice-presidente afirmou que o governo americano não tem intenção, neste momento, de aumentar as tropas no território, mas reforçou que Donald Trump está realmente interessado na segurança do Ártico. Na Casa Branca, o presidente americano afirmou que há navios chineses e russos na região e que não pode deixar que a Dinamarca, que controla a Groenlândia, cuide da situação. Para Trump, essa é uma questão de paz mundial e segurança internacional. O republicano também afirmou que vai enviar ajuda a Mianmar,
que foi atingido por um terremoto. Donald Trump falou ainda sobre o telefonema de hoje com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. O presidente disse que essa primeira conversa entre os dois foi produtiva. Segundo o premier canadense, eles concordaram em negociar questões econômicas em meio às imposições de tarifas comerciais e também avançar em relação à segurança. Trump tem pedido que o Canadá combata o tráfico de drogas aos Estados Unidos pela fronteira entre os dois países. Israel voltou a ser alvo de ataques que partiram do Líbano. Em resposta, o exército israelense atingiu alvos terroristas na capital, Beirute. A Força Aérea Israelense declarou que atacou armazéns de drones do grupo terrorista Hezbollah no sul de Beirute. Foi o primeiro bombardeio contra a capital libanesa desde que o cessar-fogo entrou em vigor em novembro do ano passado. Depois da invasão terrorista em Israel, em 7 de outubro de 2023, o Hezbollah se aliou ao Hamas. Bombardeios também foram registrados no sul do Líbano, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com Israel. Os lançamentos aconteceram depois que o exército identificou 2 foguetes lançados do Líbano contra Israel na manhã de hoje. Um foi interceptado e o outro não atingiu o alvo. As forças israelenses informaram que o Líbano é responsável por garantir o cumprimento do acordo de cessar-fogo. Já o grupo terrorista Hezbollah negou que tenha disparado os foguetes. O premier Benjamin Netanyahu disse que Israel vai atacar nos momentos em que o país se sentir ameaçado pelo Líbano. O governo tenta garantir a segurança dos moradores do norte de Israel que vivem próximos à fronteira. Quando a guerra contra o Hezbollah começou, cerca de 60 mil pessoas tiveram que deixar a região. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que se não houver paz no norte de Israel, não haverá paz em Beirute. O governo americano apoiou a ação de Israel e impôs sanções econômicas contra pessoas ligadas ao Hezbollah. A CBF demitiu o técnico Dorival Júnior do comando da seleção brasileira. Vamos conversar com o Bruno Lohans. Bruno, bom, surpresa nenhuma, né? A vaga está aberta. Infelizmente, já era esperada essa decisão. Pois é, Cris, a goleada pesou muito, né? E agora, então, o treinador não resistiu aos 4-1 no Monumental de Núñez. Em pouco mais de um ano, Dorival Júnior perdeu só 2 vezes, mas o desempenho foi muito abaixo do esperado. Não agradou dirigentes e nem a torcida. Uma decisão que já era esperada. A CBF, nesse momento, anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira. Dorival Júnior assumiu a seleção em janeiro do ano passado e teve um aproveitamento modesto. Em 16 jogos foram 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. A goleada para a Argentina na última terça-feira foi decisiva para a demissão. Dorival teve a oportunidade dele, a seleção não evoluiu, ele teve um mês para trabalhar na Copa América, o time foi muito mal e o jogo contra a Argentina foi um vexame. Então não tinha como não demitir o Dorival e pensar num futuro diferente na seleção brasileira. O novo treinador ainda não foi anunciado, mas alguns nomes são especulados. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, os portugueses Jorge Jesus, do Al Hilal, da Arábia Saudita, e Abel Ferreira, do Palmeiras. O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, da Inglaterra, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha. Em entrevista coletiva, o italiano negou qualquer contato com a seleção brasileira. Não. Simplesmente não. Mas é preciso pressa. Os próximos jogos do Brasil acontecem nos dias 5 e 10 de junho contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa. A partir de agora é que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou aqui nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado.
É hora então de sabermos mais detalhes dos 4 estrangeiros cotados para assumir o comando da seleção brasileira. O primeiro é o italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, atual técnico do Real Madrid, da Espanha. A CBF tentou contratar Ancelotti depois da Copa de 2022, mas não deu certo. Ele já comandou algumas das principais equipes do mundo, como a Juventus e o Milan na Itália, o Chelsea na Inglaterra, o PSG na França, o Bayern de Munique na Alemanha. O histórico de títulos também é enorme. Ancelotti venceu 5 vezes a Liga dos Campeões da Europa, além dos campeonatos italiano, espanhol, inglês e alemão. Outro nome cogitado é o do português Jorge Jesus, 70 anos, que atualmente dirige o Al Hilal. Jorge de Jesus, na Arábia Saudita. O treinador teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo em 2019 e também já comandou o Sporting e o Benfica em Portugal, além do Fenerbahçe na Turquia. Jorge de Jesus foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Também já foi tricampeão português e da Copa da Arábia Saudita. Outro nome forte também é de Portugal. Abel Ferreira, português, como eu disse, de 46 anos, hoje técnico do Palmeiras. Ele já treinou o Braga, de Portugal, e o PAOK, da Grécia. Os principais títulos de Abel foram conquistados aqui no Brasil. Bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa Libertadores da América e campeão da Copa do Brasil. Para fechar a lista dos estrangeiros, está o espanhol Pep Guardiola, 54 anos, que atualmente comanda o Manchester City da Inglaterra. Além do City, Guardiola teve passagens vitoriosas por Barcelona na Espanha e Bayern de Munique na Alemanha. A lista de títulos também é enorme. 3 Ligas dos Campeões da Europa, 6 vezes campeão do campeonato inglês, tricampeão espanhol e tricampeão alemão. Todos feras, o Corinthians é o campeão paulista de 2025. O título teve a cara do corintiano. O fim do jejum, Bruno, foi marcado pela raça, pela emoção e por uma torcida bem valente também. Muito, Sérgio. Uma torcida que empurra esse time, que adora saber que tem esse poder. Quem brilhou ontem à noite foi o goleiro Hugo Souza, que pegou um pênalti cobrado por Rafael Veiga. A casa corintiana, mais do que nunca, foi um convite à loucura. Os 48.196 torcedores quebraram o recorde de público da Neoquímica Arena e pediram que os jogadores os representassem em campo. Muito especial, o título é sempre muito importante, ainda mais com essa camisa, do jeito que foi, contra nosso maior rival, num jogo super nervoso, da cara do Corinthians. A cara de Corinthians pode ser representada pelas lágrimas de Yuri Alberto, antes mesmo do jogo acabar. Depois de um trabalho árduo, um ano difícil, né? E, cara, feliz agora por essa conquista. O corintiano está voltando a sorrir, o Corinthians está voltando ao protagonismo. O que nós vimos hoje nessa arena é indescritível. O jogo foi como o corintiano gosta, tenso. No lançamento para Vitor Roque, silêncio. O pênalti cometido por Félix Torres deixou o torcedor sem palavras. E Abel Ferreira esbravejando. O técnico do Palmeiras queria a expulsão do zagueiro do Corinthians. E quem acabou expulso foi Abel. Na entrevista pós-jogo, a paciência dele ainda não tinha voltado. Faltou fazer mais golos que o nosso adversário. O maior personagem da decisão foi Hugo Souza. O goleiro de 1,99 m ficou ainda maior diante do cobrador palmeirense Rafael Veiga. Hugo vive o melhor momento da carreira. O camisa 1 fez a 7ª defesa de pênalti com a camisa do Corinthians e foi o grande responsável por trazer mais um troféu para o Parque São Jorge. Rafael, pé esquerdo na bola! Bom, para um goleiro nada melhor pegar um pênalti numa final, garantindo o título. Então, nem um dos meus melhores sonhos, os melhores roteiros que eu poderia sonhar, eu sonhava com isso. Félix Torres foi expulso por essa falta. Com 1 a menos, o Corinthians queria fazer o tempo passar. Aí Memphis não só segurou a bola, como subiu literalmente em cima dela. Confusão, sinalizadores, fumaça e expulsões. We can be proud of this team, and I think it's a title for the supporters. They've been waiting for a long time, and I'm happy
Yeah, for them. So we have to dedicate, I think, this title to them. Final, a loucura tomou conta da arena. O Corinthians conquistou o 31º título paulista. O troféu foi parar nos braços dos torcedores, porque no time do povo é a própria torcida que levanta a taça. Se Hugo Souza foi o herói da final, o atacante Yuri Alberto foi o símbolo de superação dessa conquista. A Paloma Totti entrevistou o jogador logo depois do título. O Esporte Clube Corinthians é campeão paulista de 2025. Você é o exemplo do que é a redenção, do que é ressignificar, do que é resiliência, do que é dar a volta por cima. Acho que pela forma que foi, por tudo que eu passei, esse título é a melhor premiação que eu podia receber, da resiliência que eu tive de poder superar o momento difícil, a fase difícil, as críticas, poder trazer alegria para essa torcida que vinha sofrendo demais, nós jogadores também. Você estava chorando copiosamente ali, por quê? E agora também. Porque a gente sabe que não é fácil. Mesmo a dificuldade que eu estava passando, ter a força de poder ir treinar, independente do clube estar passando por um momento difícil. Acho que isso que me trouxe muita força. Vocês firmaram um compromisso de ser campeão, não é possível. Porque a gente sabia que lá seria muito difícil também. E graças a Deus a gente pôde segurar bastante. A única oportunidade de gol que a gente teve, eu pude fazer. E a gente foi campeão dessa forma, lutando, batalhando. E eu acho que é isso que faltava para o Corinthians de alguns anos atrás. 31º título conquistado pelo Corinthians. E o sábado vai ser cheio de decisões estaduais pelo país. O Mané Garrincha vai ser o estádio da final do Candangão no Distrito Federal. Capital e Gama vão disputar uma decisão inédita. O Capital tenta o primeiro título, já o Gama busca a 14ª conquista. A entrada será gratuita, 60 mil ingressos estão disponíveis. Em Rio Branco, Independência e Galvez vão decidir quem é o melhor time do Acre na Arena da Floresta. Depois de vencer o primeiro jogo da decisão por 2-1, o Confiança está a um empate do bicampeonato sergipano. Já o Itabaiana precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar a taça. Em Natal, o clássico rei vai definir o campeão no Rio Grande do Norte. O primeiro jogo entre ABC e América terminou empatado em 1-1. Ponta Grossa, no interior do Paraná, vai receber o segundo jogo da final entre Operário e Maringá. O primeiro jogo ficou tudo igual, 2-2. O Maringá tenta o título inédito, enquanto o Operário busca a 2ª conquista estadual. A Record também vai transmitir a semifinal do Campeonato de Roraima entre Sampaio e São Raimundo. Em Macapá, o Independente vai enfrentar o Cristal pela 4ª rodada do Amapaense. Em São Luís, Maranhão e Motoclube se enfrentam pela 8ª rodada do Maranhense. Vamos voltar à festa de premiação dos destaques do Campeonato Paulista? Pedro Ramiro, me conta, quem mais chegou por aí? Oi, Bruno. Olha, várias estrelas do futebol já estão por aqui. Estevão, do Palmeiras, Lucas Moura, do São Paulo, o Memphis Depay, do Corinthians e Neymar chegaram à Mercado Livre Arena Pacaembu. Inclusive, o craque do Santos falou sobre a crise na seleção brasileira e a demissão do técnico Dorival Júnior. Vamos acompanhar. Torcia muito por ele fazer um bom trabalho, mas infelizmente as coisas não deram certo. Desejo para ele todo o sucesso do mundo. É um cara que eu gosto muito. E agora é a gente se reencontrar, né, como grupo, como jogadores da seleção, como os mais experientes, também os mais novos, também tem essa responsabilidade já. Então a gente sabe que o momento não é bom e aí só cabe a nós a mudar tudo que está acontecendo. E uma última informação. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar o pedido de defesa do ex-jogador Robinho. Ele está preso há 1 ano em Tremembé, no interior de São Paulo. A análise do caso já está em 2-0 contra o recurso. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. E lembrando que domingo começa a transmissão do Campeonato Brasileiro aqui na Record. Vasco e Santos, direto de São Januário, a partir das 6 da tarde. Cris, Sérgio.
Valeu, Bruno. Nós ficamos por aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.